Senhor, agradecemos-te mais uma vez por tudo aquilo que nos tens dado, agradecemos-te mais uma vez por continuares a cuidar de nós, de cada elemento desta tua igreja local em Oiã, continuares a cuidar, Senhor, de cada filho teu ao redor do mundo. Agradecemos-te por, por teres juntado agora esta Assembleia, Senhor, este grupo de pessoas imperfeitas, Senhor, com as suas limitações, com as suas necessidades, mas todas com o propósito comum de te louvar, de te agradar, de sermos e de agirmos como teus filhos, e todos com a esperança, com a certeza comum de que um dia poderemos estar juntos contigo, a louvar-te diretamente, Senhor. Alguém que ainda no meio de nós que não tenha esta certeza, Senhor, que este possa ser o momento certo para compreender que a tua vontade é melhor do que a nossa vontade, Senhor, que a tua paz, que a tua salvação é melhor do que qualquer outra coisa que o mundo nos possa dar. Rogamos-te que apenas tu tenhas a primazia durante estes momentos que vamos passar juntos, que tu só possas ser louvado, que tu só possas ser glorificado, Senhor, e que tudo aquilo que isso vai dizer, ouvir, fazer, seja para a tua honra e para a tua glória. Entregamos tudo nas tuas mãos, gratos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ahm, e então, irmãos, não sei se, como normal, costumam partilhar aqui a visão da Assembleia. Não sei se estão a fazer. Pronto, o telemóvel não é muito bom para isto. Oh, afinal estão. Agora já consigo ver. Pelo menos consigo ver alguns de vocês. Já lá. E então nós falamos muitas vezes e muito bem devemos fazê-lo, falar acerca da salvação, e já hoje aí também celebramos ou celebraram essa mesma salvação através da partilha dos símbolos na ceia do Senhor. Um, e tal como nessa mesma celebração, um, é importante abordarmos não apenas a salvação, mas o que é acontece, ou o que é suposto acontecer depois da salvação. Esta salvação, aquilo que nós chamamos de salvação, tem o seu propósito principal, tem o seu fim, que é reunir-me ao meu Deus e ao meu Salvador quando eu passar desta vida para a próxima vida. No entanto, muitas vezes pessoas colocam a questão: para que é que me serve a salvação agora, aqui nesta vida? Serve para alguma coisa? Tem algum efeito? Alguma coisa que Deus me prometa com a salvação? Ou a salvação é apenas um bilhete, tal como um bilhete de entrada que o Senhor nos dá para um dia nos reunirmos com Ele no céu, mas que a única coisa que temos que fazer com esse bilhete é tê-lo connosco daqui até esse dia. Não faz grande diferença na nossa vida, como quando temos um bilhete para um espetáculo, não é? Temos um bilhete para ir para o espetáculo, mas de hoje, do dia em que compramos ou que recebemos esse bilhete até ao dia do espetáculo, esse bilhete não faz diferença nenhuma. Será que a salvação é como esse bilhete, ou será que a salvação é algo que ahm, tem efeitos agora e aqui, e esses efeitos devem ser sempre e muito tomados em consideração? Ahm, então, primeiramente, devemos notar que em lado nenhum nas Escrituras, na palavra de Deus, e principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, na porção da sua palavra que se destina especificamente a nós nesta dispensação da graça de Deus, em lado nenhum a salvação é um fim em si mesma ou é o fim de alguma coisa. A salvação nunca é o fim de um processo. E isto é a primeira coisa que todos nós devemos saber sem margem para dúvidas. Se houver alguma dúvida, então os, os anciãos, os estudiosos da Bíblia estão aqui para nos ajudar a dissipar essas dúvidas. Em todas as religiões, a salvação é um fim para o qual se trabalha. Inicia-se um trabalho, inicia-se uma aprendizagem, e há obras que são exigidas para essa salvação, há obras, há conhecimento
conhecimento que é exibido para nos aproximar de Deus. E então, se no fim desse processo, se tudo estiver de acordo com os requisitos dessa religião, então poderemos receber a salvação. Muitas religiões são assim. Há um candidato, esse candidato tem que, às vezes, até literalmente fazer um curso, fazer uma aprendizagem, tem que mostrar que sabe uma série de princípios, tem que mostrar boas obras para depois então poder participar numa cerimónia e, de acordo com os princípios dessa mesma religião, poder considerar-se como salvo como filho de Deus ou o que quer que seja que essa religião lhe chama. No entanto, na palavra de Deus não é isso que acontece. Eu espero e oro para que todos nós tenhamos plena certeza disso. Na palavra de Deus, primeiro vem a salvação, apenas depois vêm as obras. E as obras não são, quer dizer, são para nosso benefício, mas primeiramente o propósito das boas obras devem ser para a glória de Deus. Isto é claro, muito, muito claro, se lermos a carta aos Efésios, o versículo que conhecemos muito bem, conhecemos de cor, que se calhar é um dos primeiros versículos que ensinamos às nossas crianças, Efésios 2:8, 2:9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras. A salvação não vem das obras. Porquê? Para que ninguém se glorie, a salvação vem de Deus. E depois, no versículo 10, imediatamente a seguir, o apóstolo hum, reforça ainda mais esta ideia. Nós fomos criados por Deus, fomos criados na salvação em Cristo Jesus para as boas obras. E as boas obras, Deus preparou-as para que possamos andar nelas, para que as possamos fazer. As boas obras que nós podemos fazer, nem sequer, mesmo depois de salvos, nem sequer as fazemos por nós próprios. Fazemos porque Deus as preparou para nós. Na mesma carta, um pouco antes, no início da carta, no capítulo 1, versículos 12 e 13, nós lemos mais uma vez a mesma mensagem. O apóstolo diz em Efésios 1:12, nós temos o fim, o nosso propósito é sermos para louvor da sua glória. Quem? Todo o mundo? Não, os salvos, nós, os que esperamos em Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo aponta a salvação não como um fim de um processo, mas como o início de um processo. O que é necessário para iniciar esse processo? Apenas e só ouvir o Evangelho da vossa salvação. É isso que em vários sítios das cartas de Paulo, mas aqui em Efésios 1:13, o apóstolo diz em quem? Em Cristo vós já estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Depois que ouviste o Evangelho. É só isto que é necessário. Ouvir o Evangelho, receber o Evangelho, crer nele, crer no Senhor, ser salvo. A partir daqui, somos selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que o Senhor diz que acontece e que deve acontecer. Então isto significa que, ao contrário das religiões, naquilo que é a verdadeira doutrina bíblica, naquilo que é o verdadeiro cristianismo, ou o que lhe queiramos chamar, a salvação não é o último passo da nossa vida com Deus, a salvação é apenas o primeiro passo. Tudo aquilo que aconteceu antes não interessa. O que interessa é o que acontece após recebermos esta salvação. Então, primeira coisa que acontece, acabamos de ler, somos selados com o Espírito de Deus. Acabamos de ler isto em Efésios 1:13. Somos marcados com o Espírito, com o selo de Deus, com o Espírito de Deus. O sermos selados aqui, nós sabemos isto, mas é sempre interessante, se calhar até para as gerações mais novas, explicar o que é que significa ser selado, o que é o selo. Nós estamos a falar de um selo dos Correios, que é uma marca de dinheiro, que significa que nós pagamos o preço para aquela carta ir para aquele sítio. É isso que significa um selo de uma carta. Mas não é desse selo que a palavra de Deus está a falar. A palavra de Deus está a referir-se àquilo que antigamente eram os selos que os reis colocavam na sua carta. Se calhar, conforme já vimos em filmes, ou seja o que for, os reis escreviam uma carta
Depois punha um bocadinho de cera por cima e tinha um carimbo que carimbava aquela cera e marcava aquele selo, garantia que a carta vinha do próprio rei. Não havia forma de falsificar aquela carta, não havia, os mensageiros não podiam abrir a carta porque quebravam o selo, então não havia dúvida nenhuma que aquela carta era escrita do rei para, ou de quem quer que fosse o proprietário daquele selo, o rei, fosse o que fosse, para aquele destinatário específico. E a carta não era não era alterada. Aquilo que chegava era aquilo que o rei tinha enviado. Não havia forma de alterar. E é isso que significa este selo. Somos selados com o Espírito de Deus. Somos marcados com o selo de Deus. Diz-nos também o apóstolo que, além de sermos selados com o Espírito de Deus, nós passamos verdadeira e literalmente a pertencer a Deus. Já pertencíamos a Deus antes, como criaturas de Deus, mas agora pertencemos a Deus como filhos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz-nos que fomos comprados por um bom preço. Qual é que foi este preço? O sangue de Cristo na cruz. Aquilo que daqui a uma semana vamos celebrar também mais uma vez. Ahm, Foste comprados por bom preço, glorificai então a Deus no vosso corpo. O que é isto? São as boas obras que temos que fazer depois da salvação. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, somos selados com o Espírito de Deus, passamos a pertencer a Deus, tal como acontecia com o rei, com aquela carta selada. Isto implica sempre uma coisa, que é aquela carta estava protegida sempre por mensageiros, por soldados, fosse o que fosse de Deus. Então isso acontece a nós também. Nós passamos a estar inequivocamente protegidos por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31, também todas estas passagens que lemos agora, nós todos ou quase todos já as conhecemos porventura de cor. Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas, diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, se Deus nos defende, quem será contra nós? Portanto, com toda esta proximidade, nós passamos a ter acesso a Deus. Romanos 5,2 diz-nos, pelo qual o Senhor Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, passamos a ter acesso a Deus. E no versículo imediatamente antes, temos aquela que, para mim, pessoalmente, não sei se os irmãos irão concordar comigo ou não, mas para mim, pessoalmente, a maior vantagem, a melhor coisa que nós recebemos com a salvação é podermos ter paz com Deus. Acabamos de Romanos 5,2, no versículo imediatamente anterior, Romanos 5,1, o apóstolo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, a partir deste momento, nós devemos viver uma vida nova, porque temos todas estas garantias, temos toda esta proteção e temos esta paz, paz de acordo com Deus, não aquilo que o mundo chama de paz, que na verdade não existe, porque há sempre qualquer coisa a querer perturbar a paz no mundo. Mas esta paz com Deus não pode ser perturbada. E então, desta forma, a partir deste momento, a partir do momento em que somos salvos, que recebemos tudo isto, podemos ou devemos viver uma vida nova. É isso, mais uma vez, que o apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Hum, eu costumo, quando falo acerca da graça, eu gosto muito sempre de falar do exemplo de Agostinho de Hipona, um dos pais, assim chamados, um dos pais da Igreja primitiva, que viveu no século IV. E Agostinho seguiu a vida religiosa desde muito cedo. Ele era um fantástico pregador
ele era um estudioso da palavra de Deus, mas a sua vida não se baseava no conhecimento da graça do Senhor. Não se baseava nesta salvação, baseava-se no conhecimento da palavra, mas não na fundação da graça. E então, ele conta as suas dificuldades. Ele dizia no seu livro Confissões, os meus olhos, com os quais eu via as coisas que estavam na luz, estavam na escuridão. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas não compreendia isto. Até que, finalmente, após muito estudo, após compreender a salvação pela graça, um, Agostinho diz assim, a falar acerca dos vícios carnais que ele tinha antes, ele diz assim: Deus, tu afastaste esses prazeres de mim. Tu és a verdadeira alegria. Tu afastaste esses prazeres de mim e tomaste o seu lugar. Tu, que és mais doce do que qualquer prazer. Portanto, mesmo antes deste momento, em que Agostinho compreendeu a salvação pela graça, mesmo antes disto, ele já era um dos estudiosos, um dos doutores das escrituras mais importantes do seu tempo. Apenas se fundava nas bases erradas. Quando ele compreendeu, aceitou não apenas Deus, mas a sua graça, então ele tornou-se um dos mais importantes teólogos de sempre. Portanto, então agora colocamos aqui mais uma vez a questão: se a salvação é o início do processo e não o fim do processo, e então depois de vermos o que é que nós recebemos juntamente com a salvação, o que é que nós podemos ver ainda mais? Em que é que, de forma direta, de forma clara, em que é que este conhecimento que somos salvos, em que é que isto que vem com a salvação pode ser importante no meu, no vosso dia a dia, enquanto cristão, enquanto filhos de Deus? E então, neste momento, para responder a esta questão, podemos, por exemplo, focarmos-nos na armadura espiritual do cristão, aquilo que Paulo revelou no capítulo 6 de Efésios. Ora, em qualquer armadura, em qualquer equipamento de proteção, quem trabalha em construção ou em qualquer uma dessas, até mesmo às vezes no ambiente fabril, trabalhos em altura, seja o que for, em qualquer equipamento de proteção múltiplo, um dos elementos principais é sempre o capacete. E o capacete não é apenas algo que protege a nossa cabeça de impactos. O capacete é algo que deve ser um, escolhido de acordo com o trabalho que se está a fazer e não apenas deve proteger a cabeça, mas deve ainda assim proteger a cabeça de maneira a nos deixar ver corretamente o que se passa à nossa volta, movermos a cabeça livremente. Portanto, o capacete não é uma coisa que um, um só modelo serve para tudo. Não, há muitos tipos de capacete. E neste caso nós temos o capacete da salvação. Mais uma vez, quem trabalha em construção ou na nossa área, na minha área eólica, seja o que for, o capacete é ou deve ser o primeiro elemento de proteção a ser colocado e o último a ser retirado. Nunca podemos trabalhar sem capacete. Então, na armadura espiritual de Efésios 6, o que é o capacete da armadura? Diz-nos o apóstolo, Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação. Portanto, este é o ponto principal que nós queremos abordar hoje. A salvação faz parte da armadura espiritual que o cristão deve ter colocada sempre no dia a dia. Nunca pode ser considerada a salvação, nunca pode ser considerada apenas como algo que Deus nos dá num momento e nós guardamos no bolso, como um bilhete de entrada
no céu, que se usa uma vez e acabou, passou a validade, mas é algo que nos deve acompanhar e que devemos utilizar em cada momento que temos a armadura, em cada momento da nossa batalha. E então, se a salvação faz parte da armadura espiritual que o crente deve utilizar, isto significa que a salvação é em si um método de defesa. É algo que o crente deve usar. Isto é, a paz, a garantia, a certeza de estar salvo, a certeza que não pode ser separado do seu Senhor, a certeza de que não pode perder esta salvação. E o facto de o apóstolo, inspirado por Deus, ter nesta metáfora da armadura espiritual, ter colocado a salvação na cabeça, a proteger a cabeça, não a proteger uma perna ou um braço. Isto significa que um dos alvos, ou possivelmente o principal alvo de Satanás nos seus ataques, é precisamente a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso intelecto. Ele procura atacar a nossa segurança, as nossas bênçãos em Cristo. E se com os seus ataques, o inimigo conseguir encher a nossa cabeça de insegurança, de dúvidas, de desânimo, seja o que for, então muito mais fácil para ele será derrotar-nos espiritualmente. Há duas armas que Satanás tem uma, uma apetência especial para usar contra os crentes. É o desânimo e a dúvida. Que são duas coisas que um crente pode ter. Não é por ser crente, não é por eu saber que estou salvo, que automaticamente deixo de ter dúvidas. O que automaticamente sou imune ao desânimo? De maneira nenhuma. Falando do desânimo, para começar, se nós não estamos devidamente protegidos com o capacete da salvação, Satanás muito facilmente pode utilizar o desânimo para nos afastar de Deus. Ele vai procurar fazer-nos olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, para os problemas da nossa vida, para problemas de saúde que tenhamos, para os momentos em que já falhamos, para circunstâncias que parecem grandes demais para as nossas forças. E isto não é algo que ele usa apenas com os novos na fé. Mesmo aqueles que já lutaram muitas batalhas, mesmo aqueles que já viram muitas vitórias de Deus na sua própria vida, podem sentir-se desanimados perante certas circunstâncias. Tomamos, por exemplo, o profeta Elias, né? Não há, mesmo nas Escrituras, não há muitas pessoas que tenham experimentado tantas e tão grandes vitórias ao serviço de Deus como o profeta Elias. Fazer descer fogo nos céus, vencer os 400 profetas de Baal, fazer chover após 3 anos de seca, correr ao lado dos cavalos de Acabe e correr mais rápido que os cavalos de Acabe. E ainda assim, depois de todas estas vitórias, a rainha manda-lhe, envia-lhe uma mensagem e diz, podemos ler isto no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 2. A rainha Jezabel diz a Elias: assim me façam os deuses de outro tanto. Se de certo amanhã a esta hora eu não puser a tua vida como a de um Deus. Está a dizer a rainha Jezabel a Elias, a profeta de Deus que fez tudo isto. Ainda hoje, vou arranjar maneira de te matar. E o versículo a seguir diz: o que vendo ele, lendo ele esta mensagem, esta carta, levantou-se e, para escapar com vida, fugiu. Elias ficou tão desanimado, tão cheio de medo desta mulher, que orou pela sua própria morte. Ele dizia que já não conseguia mais. Deus estava a pedir demasiado dele. Lemos isto no versículo 4. E ele, Elias, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já chega, Senhor, toma a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. E Deus falou-lhe numa voz mansa e delicada. E Elias continuou a falar com Deus, continuou a responder-lhe, a explicar a razão do seu desânimo. Versículo 14, Elias disse: eu tenho sido em extremos zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos.
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E eles buscam a minha vida para me atirarem. Depois de tudo isto, ainda me querem matar, Deus. E Deus responde-lhe, no versículo 18: Não, Elias, não precisas desanimar. Tu não estás sozinho. Versículo 18: Também deixei ficar em Israel 7.000. Tu não estás sozinho, Elias. E a partir daqui, então, Elias conseguiu recuperar um bocadinho a sua força, a sua coragem e continuar o seu caminho. Qualquer um de nós pode ter recebido a salvação há 2 ou 3 dias, ou há 20 ou 30 anos, mas ou seja, não estamos imunes a estes ataques de Satanás. Satanás pode tentar e vai tentar desanimar-nos ao ponto de querermos desistir da nossa caminhada com Deus. E se ele conseguir isso, então ele venceu esta batalha. Durante algum tempo, Satanás pode levar-nos a duvidar da providência e da graça de Deus, independentemente das razões, se isto acontecer na nossa vida, independentemente das nossas razões, independentemente das circunstâncias em que nós estamos a desanimar, se permitirmos que Satanás, usando estas circunstâncias, nos desanime a esse ponto, então aquilo que nós estamos a dizer a Deus é: Senhor, eu não acredito que tu sejas mais forte do que isto. Eu não acredito que tu sejas mais forte do que estas circunstâncias da minha vida. E nós sabemos que Deus é mais forte. O livro de Jó mostra-nos um homem que tinha o capacete de salvação bem colocado e bem apertado. Satanás lançou contra ele toda a sua fúria, todos os seus truques. E ainda assim, Jó recusou-se a duvidar da bondade e dos propósitos de Deus. Jó não compreendeu porque é que tudo aquilo estava a acontecer, porque é que os seus filhos tiveram que morrer, porque é que perdeu a sua saúde, porque é que perdeu todos os seus bens. Mas no meio de toda aquela dor, no meio de todos os seus problemas, Jó dizia, no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15: Ainda que ele me mate, nele esperarei. O capacete de Jó aparou todos os golpes do inimigo e protegeu a sua mente desta derrota. Portanto, certifiquemo-nos, irmãos, que temos o capacete da salvação colocado e bem apertado. Esta é outra coisa que nós aprendemos na minha área de trabalho, na minha indústria ou em qualquer outra indústria. O capacete não pode simplesmente estar só pousado sobre a cabeça. Tem que estar apertado. Tem que estar bem colocado. E se assim for, então Satanás não conseguirá utilizar as circunstâncias da vida para nos afastar do Senhor. Mas é claro que em certos momentos da nossa vida, e mais uma vez, tenhamos nós recebido a salvação há 2 dias ou há 50 anos, pode ser difícil não desanimar quando parece que tudo nos corre mal. Todos temos esses momentos. Não podemos nunca pensar que um cristão está imune a isso apenas por ser cristão. É difícil não desanimar se oramos e o Senhor não responde, ou se não ouvimos a resposta do Senhor. É difícil não desanimar quando trabalhamos e acreditamos que estamos a fazer a coisa certa e o nosso trabalho parece que não dá frutos. No entanto, Gálatas 6:9, mais uma vez, conhecemos muito bem este versículo, diz-nos: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Portanto, nesta batalha espiritual, o cristão enfrenta o inimigo. Este inimigo lança-nos a armadilha, esta armadilha do desânimo. Quando isto acontecer, tenhamos em atenção, recordemo-nos das palavras do apóstolo Pedro. Pedro também temeu, Pedro também desanimou, mas a Pedro nunca Deus abandonou. Rima, é verdade e rima, portanto ainda é mais giro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9: Sede sóbrios. E o sóbrios não significa não tem necessariamente a ver com alcoolismo, tem a ver com estarmos atentos, com estarmos vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. A ele resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Portanto, saibamos, seja qual for o problema que nós estamos a passar, certamente nós não somos a primeira pessoa ou a única pessoa a ter aquele problema. Outros irmãos têm o mesmo problema. E aqui, orarmos uns pelos outros, suportarmos uns aos outros, pode e deve ser um dos nossos focos, aquilo que nós podemos fazer para nos ajudarmos. Além do desânimo, ou quando o desânimo não funciona, uma das outras grandes armas de Satanás é colocar dúvida na nossa mente. Foi assim que ele começou no Jardim do Éden, quando ainda nem sequer havia pecado no mundo. Foi plantar uma pequenina semente de dúvida. Foi mesmo isso que Deus disse ao Eva? Foi? Se calhar não foi isso que Deus disse. Se calhar Deus disse um bocadinho ao lado. Eva recebeu essa dúvida. Recebeu, pode não ser a palavra certa aqui, está-me a faltar a palavra. ahm, mas Eva duvidou, baseado naquilo que a serpente lhe disse. E ainda que nós não possamos perder a salvação, se somos efetivamente salvos, a nossa mente pode divagar, pode duvidar. E quando nós duvidamos das- da bondade, da vontade, da capacidade, da benignidade de Deus, está muito mais facilmente, mais uma vez, somos derrotados nestas lutas contra Satanás. Porque o mais básico, mais precioso fundamento da nossa vida cristã é a certeza da nossa salvação. É termos a certeza que aconteça o que acontecer, nós iremos estar um dia com Deus. Se Satanás conseguir convencer-nos de que se calhar talvez não estejamos salvos, se calhar de alguma maneira possamos estar inseguros, isso deixa marcas espirituais muito grandes. Quando esquecemos, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, quando esquecemos que o Senhor nos dá uma paz muito diferente da paz que o mundo afirma que dá. Evangelho de João, capítulo 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente da paz do mundo. Não se turbe o vosso coração. Se nos esquecermos disto, somos presa fácil para Satanás. Podemos ver outros versículos que falam desta paz que podemos ter a certeza que temos com Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, eu dou-lhes, está a falar daqueles que o seguem, está a falar dos cristãos, eu dou-lhes a vida eterna, minhas ovelhas, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, diz o Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que me as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Podemos ter esta paz, esta certeza. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, 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 diz o apóstolo, nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não nos podemos esquecer que a carta aos Efésios não foi escrita para descrentes, foi escrita para crentes. Então, quando Paulo diz tomai o capacete da salvação, ele não está a dizer aceitai a salvação. Ele não está a dizer salvai-vos. Paulo está a falar para crentes, para aqueles que já receberam a salvação. O que Paulo está a dizer é que este crente deve-se firmar na certeza da salvação. Deve apegar-se à certeza de que o Senhor o remiu e de que o Senhor lhe promete vida eterna. O Senhor não promete a nós, agora, riquezas e facilidades nesta vida, mas promete estar ao nosso lado para nos ajudar nas dificuldades. O Senhor não promete que nos dará tudo de graça, mas promete que a sua graça nos ajudará a suportar tudo. E este último ponto é importante,
porque é muito importante para evitarmos dúvidas, para evitarmos desânimos, é muito importante sabermos distinguir as promessas que Deus nos faz a nós e as promessas que Deus fez a outros. Para quê? Para podermos receber as promessas corretas. Muitas vezes, e mesmo alguns dos nossos anciãos, ao querer, para explicar a questão das diferentes cartas da Bíblia terem destinatários diferentes, uma vez usaram aquela metáfora de uma carta com a conta da luz, né? A EDP, ou seja, quem for, envia uma carta para cada casa com aquilo que cada casa tem que pagar. Ora, se eu receber a conta do meu vizinho e pagar a conta do meu vizinho, não vou ter benção nenhuma com isso. Não vai correr nada bem, porque a minha conta ainda está lá. Portanto, eu não vou... Nós devemos ter muito cuidado em perceber o que é que Deus nos promete a nós e o que é que Deus não nos promete a nós. Por isso é que é essencial, porque ainda poderá até haver alguma vantagem em eu saber o que é que o meu vizinho gasta de luz. Se calhar ele gasta menos que eu e eu posso ir falar com ele, olha, como é que tu fazes para gastar menos? A Bíblia é a mesma coisa. As promessas que Deus fez a outros podem servir para nosso ensino. E é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz na segunda carta a Timóteo. Podem servir para o nosso ensino, para o nosso encorajamento, mas não devem ser interpretadas como sendo promessas para nós. Porque se nos focamos em promessas que Deus não nos faz a nós, Deus não nos vai cumprir essa promessa, porque não a fez. E então vão surgir dúvidas e vão surgir desânimos. E então é necessário procurar conhecer a sua palavra, procurar dividir a sua palavra, para usar esta expressão. Só assim podemos saber exatamente o que é que o Senhor nos promete a nós. Só assim, só conhecendo bem a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que o capacete da nossa salvação é o capacete certo. Só assim podemos ter a certeza que, tal como um motociclista não pode usar um capacete de um trabalhador das obras. Tem que usar o seu capacete. E o motociclista não pode ter o capacete certo e andar de moto com o capacete no braço. Não, tem que ter o seu capacete bem colocado, bem apertado, porque senão nem o capacete do trabalhador das obras, nem o capacete no braço vão proteger a sua cabeça de uma queda. A nossa salvação, mais uma vez, irmãos, e é isto que é importante. A nossa salvação não é o fim de nada. Não é o culminar de nenhum processo. A nossa salvação é o princípio de uma nova vida. Princípio de uma vida em que o Senhor diz: estou contigo agora e estarei contigo, ou tu estarás comigo um dia, mas eu estou contigo agora, nunca te deixarei. Podes viver uma vida nova, podes viver de forma diferente, podes ter uma paz que eu te dou, que independentemente das circunstâncias, o mundo não consegue quebrar. Podes viver de forma diferente agora. E no fim disto tudo, podes ter a certeza que no fim desta vida aqui na terra, em que eu estou contigo, diz o Senhor, no fim desta vida, tu podes estar comigo. Por isso, irmãos, que cada um de nós, que cada remido no Senhor, que cada filho seu, cada um de nós que já aceitou esta salvação, possa colocar firmemente este capacete da salvação na nossa cabeça, firmá-lo bem na palavra de Deus. E alguém que porventura ainda não tem este capacete, então poderá ser agora o momento certo para colocar também este capacete. Que o Senhor nos abençoe.